Olá, alunos dos 8º anos, vamos para mais uma videoaula, semana de 19/10 a 23/10, iniciando o quarto bimestre. Um pouquinho diferente esse quarto bimestre, vou estar explicando para vocês. As atividades agora serão para 15 dias, ou seja, essa videoaula é para essa semana e para a semana do dia 26 a 30/10, tá bom? Então, na semana que vem, eu estarei apenas lembrando vocês, né, de estar realizando as atividades que eu passei nessa semana, tá? Não estarei colocando mais atividades na semana que vem. Então, agora vocês têm 15 dias para estar resolvendo as atividades. Então, eu peço que vocês abram comigo na página 23 para darmos sequência à leitura. Nessa página tem Festa das Artes. Nós não vamos estar realizando, que é aquilo que eu falo para vocês, é um evento, é apresentações e no momento não temos como fazer. Então, vamos começar aí em propriedades do som, andamento. Lembrando vocês que nós estamos falando aí da década, né, de 1960, da MPB, da pop art, a música, né, MPB, os festivais, também relacionados à ditadura civil-militar, onde as músicas sofriam censura. Falei para vocês do movimento Tropicália, né? Onde eles tentavam, através da música, expor as opiniões deles, política, mas as músicas, na maioria das vezes, eram censuradas. Então, agora vamos conhecer um pouquinho das propriedades do som. Como já estudamos antes, uma das propriedades do som é a duração, ou seja, o quanto um som é mais curto ou mais longo comparado a outro. Quando reunimos diversos sons para fazer música, chegamos a outra propriedade, o andamento, ou seja, a velocidade de execução de uma obra musical. Alguns trechos de música erudita têm os andamentos no título de seus movimentos. Quando falamos de música erudita, falamos de uma música que foi formatada, que tem um formato, uma combinação dos sons em seus elementos primordiais. Então, altura, duração, timbre e intensidade. É um formato de música. Por exemplo, a obra Eine kleine Nachtmusik, de Mozart, cujo terceiro movimento recebe o nome de Menueto Allegretto. O allegretto se refere ao andamento que corresponde, em uma tabela utilizada pelos músicos, a um pulso de 100 a 120 batimentos por minuto. No caso de roda viva, como vimos anteriormente, o andamento permanece constante até a parte final da música. Há duas alterações que podem acontecer com o movimento de uma música, e elas estão presentes na versão que ouvimos. Trata-se do retardando ou ralentando, que é quando o andamento vai ficando mais lento, e o acelerando, quando a velocidade aumenta. Esses termos são do italiano, que é a língua adotada para uma série de termos musicais. Como o nosso exemplo é uma canção, fica fácil identificar o refrão e cada estrofe. Perceba que todas as estrofes têm a mesma melodia, o que muda é apenas a letra. Aí vocês têm uma imagem de Chico Buarque em 1966, compositor de roda viva. Na página 24, vocês têm os processos criativos. Essa atividade vocês também não estarão realizando. Então, vamos agora para a página 25, onde vocês têm uma atividade para ser feita. Essa atividade está descrita lá no link. Vocês irão realizar apenas o exercício 1. Então, em folha separada, com aquele cabeçalho que eu sempre falo para vocês, nome da escola, disciplina, professor, semana. Agora, na semana, vocês podem estar colocando as 2 semanas. Então, podem pôr de 19 a 23/10 e de 26 a 30/10. Aí, vocês vêm com nome, número e série. Copiem atividades, página 25, o enunciado da questão 1 e respondam. O que vocês irão fazer? Exercício 1. Depois do que aprendemos sobre os festivais de música popular brasileira, restam algumas perguntas. De que a MPB atual é formada? Quais são alguns dos artistas que você consideraria como expoentes da MPB contemporânea? Por quais razões musicais e comerciais esses artistas se destacam?
Para ajudar vocês a resolver esses exercícios, eu vou citar alguns artistas que fazem parte da MPB contemporânea. Então, prestem atenção. São eles: Lenine, Jorge Versilo, Maria Gadu, Maria Rita, Nando Reis, Seu Jorge, Vanessa da Mata, Zé Cabaleiro, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Criolo, entre outros. Então, o que vocês vão analisar nessas questões? Primeiro, vocês já ouviram a música Roda Viva, de Chico Buarque. Na página anterior, na página 24, tem um trechinho da letra também. Então, vocês vão, ouvir novamente essa música do Chico Buarque. Tem outros artistas, que foram citados para vocês. Tem Caetano Veloso, tem os Mutantes. Então, vocês podem estar prestando atenção nas letras da MPB de 1960, da década de 60, e escolher um desses artistas que eu citei e ouvir a música deles, a música contemporânea. E aí vocês vão observar algumas coisas. A letra é diferente, os temas são diferentes, os temas que são abordados nas letras. Lembre que a de Chico Buarque, de Caetano Veloso, era da época da ditadura, então as músicas eram censuradas. Atualmente isso acontece? E as razões comerciais? Por que alguns artistas se destacam, outros não se destacam? E como atualmente eles se destacam? Então, vocês vão pensar em tudo isso, tá bom? Aí, qualquer dúvida, vocês nos chamem que a gente explica melhor. Mas fiquem atentos, escolham um desses artistas para fazer essas comparações, ok? Atividade 2 e os processos criativos, vocês não estarão realizando. Agora, página 26. Até agora, nós falamos da música, Conhecemos a MPB da década de 60. Agora, nós vamos ver o que acontecia nas artes visuais. Acompanhe a leitura comigo. E nas artes visuais, o que acontecia? Do mesmo modo que ocorriam mudanças na música na década de 1960, em meio a toda a turbulência política causada pela ditadura civil-militar, os artistas plásticos brasileiros buscavam expressar nas suas obras uma poética voltada à liberdade de expressão e à conquista da democracia. Então, vocês veem que é dois itens opostos à ditadura. Liberdade de expressão não tinha, porque eles censuravam, e conquista da democracia, é o que eles queriam, mas não havia no momento. Ali no momento tinha a opressão da ditadura. Esses artistas exploravam temáticas sociais, inserindo em seus trabalhos não apenas elementos da cultura popular brasileira, mas também os de cunho internacional. Eles utilizavam várias técnicas como colagem, fotografia, serigrafia, entre outras. Com forte influência da pop art estadunidense, surgiu a pop art brasileira. Muitas vezes, os artistas brasileiros da pop art denunciavam a censura imposta pela ditadura em suas obras. Destacam-se obras da década de 1960 de Antônio Dias, Rubens Gershman, Cláudio Tozzi, Wesley Duquili e José Roberto Aguilar. Após o período de 1980, esses artistas desenvolveram linguagens próprias, seguindo por caminhos distintos. Então, eles se iniciaram aí na pop art, numa crítica aí, numa luta contra a ditadura, mas depois de 1980, cada um seguiu o seu lado artístico. Aí vocês têm duas obras, a primeira é de Rubens Gershman, Caixa de Origem, 1966, e logo abaixo vocês têm a obra de Cláudio Tozzi, Multidão, também, da década de 60, 1968. Agora, na página 27, vocês têm os processos criativos que vocês não estarão realizando essa atividade. Página 28, o que foi a pop art? Então, na página anterior eu disse para vocês que os artistas, da pop art brasileira se inspiraram na pop art estadunidense, que fazia uma forte crítica à sociedade de massa e à repetição e à produção gerada pela sociedade industrial. Então, tudo fazia uma alusão à linha de produção.
Então, a pop art, ela surgiu na época ali da Revolução Industrial, onde tudo era feito em massa, né? Tudo repetido. E a pop art criticava isso. Então, vamos à leitura. A pop art foi um movimento artístico que teve origem na Inglaterra no final da década de 1950, destacando-se também nos Estados Unidos. Nessa corrente, os artistas investiam na exploração de imagens comerciais da publicidade, TV e elementos da cultura popular, como latas de refrigerante, embalagens de alimentos, bandeiras, panfletos de propagandas, entre outros. Faziam a reprodução dessas imagens na pintura e na gravura como uma forma de crítica à sociedade de consumo. Artistas como Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Roy Lichtenstein e Richard Hamilton são seus principais representantes. A influência das histórias em quadrinhos era marcante nas obras de muitos deles. Andy Warhol, 1928-1987, foi um dos artistas estadunidenses conhecido por obras que retratam celebridades. Outras obras de arte, produtos de consumo popular, como caixas de sabão em pó, entre outros temas cotidianos. Uma das principais características de sua produção era a repetição das imagens que fazia alusão ao consumismo e à cultura de massa. No material de apoio, conheça outras obras dos artistas da pop art nacionais e internacionais. Depois nós vamos estar conhecendo. Aqui vocês têm, né, uma história em quadrinho de Roy Lichtenstein, intitulada Blanc, e também uma obra de Andy Warhol, que é sobre Marilyn Monroe, que na época era a artista mais comentada, mais famosa, né? Então, lembrando vocês que os artistas da pop art faziam uma crítica, né, a essas imagens, imagem comercial, imagem de publicidade, de TV, da cultura popular, do consumismo, do capitalismo, né? Então, todos esses itens que eles criticavam em suas obras. Nas páginas 3, 4 e 5 do material de apoio, vocês vão encontrar várias obras de artistas pertencentes ao movimento da pop art. Então, vocês podem estar destacando essas folhas e colando no caderno de arte de um modo que vocês consigam ver os dois lados. Agora, na página 29, vocês têm os processos criativos que vocês devem estar realizando. Então, na mesma folha da atividade anterior, vocês coloquem processos criativos, página 29, copiem os enunciados e resolvam os exercícios. Então, o exercício número 1. Analise a obra Díptico Merlin e reflita. Como você acha que os elementos formais se apresentam e interferem na composição visual da obra? Então, essa obra foi a que eu apresentei para vocês, da página 28. Então, quando eu falo de características formais, eu estou falando da composição e de elementos estruturais, como linhas, cores, formas, texturas. Os elementos formais se repetem como a utilização de cores quentes, contraste entre as cores complementares e a repetição de um elemento, de uma forma, em um fundo chapado. Quanto à técnica utilizada para fazer a repetição de uma imagem, esse artista ele usou a serigrafia. Nessa técnica, por meio de uma tela feita de tecido, seda, nylon ou uma rede metálica, preparada e esticada em um bastidor, um quadro de madeira, alumínio, aço, ocorre a impressão da imagem pela pressão de um rolo ou puxador. Então, foi assim que ele criou a obra anterior, com essas composições. Então, pensando em tudo que eu falei para vocês, então façam uma análise dessa obra. Agora, a questão 2. Encontrem imagens de uma pessoa que faça parte da cultura popular da atualidade e crie uma ou mais composições baseando-se na característica utilizada pelo artista Andy Warhol nessa obra. Então, inspirada na obra anterior, vocês vão criar também uma obra, né, com uma pessoa que faça parte da cultura popular da atualidade. Então, pensa aí, como eu disse para vocês, a Marilyn Monroe, ela era naquela época, né,
a artista mais comentada, mais famosa. Então, que personalidade da cultura popular nós temos hoje em dia? Que pessoa é mais comentada, é mais famosa? Então, vocês têm aí um campo bem vasto. E aí, vocês criem uma composição, tá bom? Para nos entregar. Na página 30, vocês têm o que aprendi. Então, na mesma folha da atividade anterior, vocês coloquem o que aprendi, página 30, e realizem a atividade. Não precisa copiar o enunciado, porque é muito grande, tem várias informações, então não precisa. É só colocar o que aprendi, página 30, e resolver a atividade. Neste capítulo, você estudou sobre a dramatização do gesto, a dança no modernismo, o teatro modernista, além de ter conhecido os festivais de música brasileira e explorado a pop art. Retome os conceitos estudados sobre a pop art e faça uma relação sobre as histórias em quadrinhos, HQs, e seus personagens. Já sabemos que as HQs colaboraram para a popularização da pop art. Podemos verificar isso nas serigrafias utilizadas no vestuário em adereços da moda. Com isso, pesquise sobre algumas revistas e personagens que se destacaram nas histórias em quadrinhos na época da pop art. Reúna diferentes imagens e aí vocês compartilhem conosco, tá bom? Colhe aí na folha, se vocês encontrarem essas imagens, e compartilhe e mande para nós. Então, vocês vão procurar aí que personagens eram mais famosos nas histórias em quadrinhos lá na década de 1960, tá bom? Se encontrar alguma coisa, aí então cole nessa folha e nos mandem, tá bom? Então, para essas 2 semanas é só isso, façam com atenção. Qualquer dúvida é só nos chamar nos grupos aí de WhatsApp da sala. Um beijão meu, um beijão da professora Aline e até a próxima. Tchau, tchau.